Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou o professor de Ciências do 9º ano, estou aqui para mais uma aula, porém, essa aula é muito especial. Atendendo a diversos pedidos, fiz mais uma vez o convite ao nosso colega, nosso professor Fabiano. Professor Fabiano. Obrigado, Volney, pelo convite. Olá, estudantes do 9º ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos continuar, né, Volney, fazendo essas discussões, falando de genética, de células, e hoje a gente vai aprender muitas coisas boas, né? Vamos sim. Então, antes da gente começar a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos? Você sabe qual é a pegada dessa nossa aula ao vivo, né? Ao vivo, a gente está aqui interagindo, conversando. Volney, cadê teu celular? Tá na mão? Tá aqui, Fabiano. Meu também. E o seu celular está na tua mão? Então não se esqueça de pegar o celular, interagir conosco. Essa é a intenção. Entra no aplicativo do Aula Paraná. Se você está assistindo essa aula pelo aplicativo, aproveita, responda ao quiz, mande uma pergunta, mande um recadinho para o professor Volney. Não é verdade? Com certeza. Não só o professor Volney, né, Fabiano? Vocês viram, pessoal? Já sentiram por que nós convidamos também o professor Fabiano? Olha só, essa calma dele, transmite essa calma para a gente. O professor Fabiano comentou agora que gostaríamos que vocês participassem. Nós queremos sim que vocês mandem questionamentos, que vocês façam comentários, as dúvidas que vocês tiverem é o momento. Isso mesmo. E quem não está participando pelo aplicativo, Volney, e está assistindo essa aula pelo YouTube, não tem problema. No YouTube você tem um chat. Mande sua pergunta, mande seu comentário, que a nossa equipe está vendo essas perguntas e está nos mandando para a gente fazer essa análise e fazer a leitura com vocês. Antes da gente começar a nossa aula, você está acessando o Classroom, você está registrando a sua frequência, então não esqueça de assistir essa aula, fazer as atividades, registrar a sua frequência no aplicativo, né, no Classroom. Caso você não consiga, entre em contato com a sua escola, veja que dia que as atividades estão sendo entregues. Retire essas atividades, resolva e devolva. Sua frequência, né, sua presença vai estar garantida. Então vamos começar a nossa aula? Claro. Olha só, Fabiano, o pessoal de uma galera de Ivaiporã já está aí nos assistindo. Daqui a pouco já vão começar a fazer questionamentos. Olha o pessoal aqui de Mangueirinha, o Ademir, né, ele estuda no Colégio Estadual Coronel Misael. Eu estou esperando a tua pergunta, hein, Misael, tua participação, beleza? Verdade. Pessoal, nas últimas aulas, nós estamos construindo conteúdos que estarão relacionados à genética. Nós falamos sobre ácidos nucleicos, lembram? DNA, RNA. Falamos também que esses ácidos nucleicos estão fracionados lá dentro da célula, o qual nós chamamos esses pedaços de cromossomos, e que dentro dos cromossomos, aquelas partes ativas nós denominamos gene. Inclusive já falamos, sabe, professor Fabiano, até sobre síntese de proteínas. Perfeito. Então, se a gente for perceber aqui na tela, Volney, você meio que fez um glossário que eles construíram. Isso. Então, você usou o termo ácido nucleico, isso, DNA, RNA, gene e cromossomos. Assuntos que já foram vistos e muito provavelmente com o assunto de hoje a gente vai retomar. Com certeza, com certeza. Podemos vamos lá? Ou você quer relembrar? Não. Eu acho que os alunos já têm a condição, né, de consultar o glossário que eles construíram e a gente dá um passo à frente. Perfeito. Então, caderno na mão, celular na outra e bora começar a nossa aula de hoje. Beleza. Olha só. Bom dia, professores. Aqui é a aluna Bruna Cardoso, do Colégio Estadual Luzia Garcia. Ela só não falou a cidade, mas fica aí um grande abraço do professor Volney e do professor Fabiano. Perfeito. Tá cheio de recados nos nossos celulares e ao longo da aula nós vamos a gente vai na medida do possível. Fazendo a medida do possível. Se a gente não falar o seu recado, não fica triste. A gente pede desculpa antecipadamente. Ótimo. Professor Fabiano, eu acabei de falar que nós daremos um passo à frente. Pessoal, lá no 7º ano até o 8º, vocês falaram um pouquinho sobre as células, de uma constituição celular. Hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o comportamento da célula, porque não podemos imaginar que a célula, assim como ela permanece durante o seu período, né? Vocês vão ver que a célula passa por divisões, que a célula tem um comportamento fisiológico. É isso que a gente pretende falar, né, Fabiano? Entendi. Então, o que você falou agora, Volney, é assim, lá no 7º ano, eles entendem o que é a célula, suas partes, a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. No 8º ano, as estruturas, as organelas. E a partir de agora, no 9º ano, como ela funciona e ela se comporta no nosso organismo? Isso, vamos discutir isso. Inclusive, o João Soares aqui, ele pergunta se existe alguma síndrome nos genes. Olha, João, a gente conhece síndrome, a palavra síndrome significa conjunto de
características que caracterizam um determinado indivíduo. Essas características, muitas vezes, são patológicas. Então, a gente não fala que tem síndrome no gene, mas a gente chama a síndrome que ocorre nos cromossomos. Então, no número de cromossomos, por exemplo, em parte de cromossomos, podem acontecer alterações, a qual nós vamos chamar de síndrome. Mas isso, João, já foi falado e também será replicado nas aulas posteriores. Só ia fazer um pedido, que nem o João acabou de fazer uma pergunta, mas, João, você não falou a cidade que você mora, não falou o teu colégio, vamos valorizar vocês, tá bom? Faça outra pergunta que eu vou falar de você aqui. Fechou? Então, nosso objetivo da aula de hoje, nós vamos falar uma nova palavra para entrar no vocabulário, né, Volney? Mitoses. Você vai explicar para eles o que é mitose hoje? Sim. Ó, o João de novo. Obrigado, entendi. Gente, é isso que a gente quer, né, Fabiano? É, essa interatividade. Obrigado, entendi. Obrigado. Nós que agradecemos o feedback que você está dando. E nós vamos falar sobre mitose, Fabiano. E dentro da mitose, existem algumas condições que são perceptíveis. Pode passar, por gentileza? Aqui, por exemplo, ó, nós vamos provocar vocês com um questionamento. Sabe explicar o que ocorre com os ossos após uma fratura? Lógico, as imagens estão mostrando ali na radiografia da tíbia, do lado aqui esquerdo, a calcificação da tíbia e do lado direito uma fratura. Você sabe como isso acontece, gente? Como é que o osso se regenera? Sabe explicar por que uma pessoa sofreu uma fratura e depois de alguns dias ele está lá andando normalmente? Eu tenho uma ideia. Antes de eu responder o que você perguntou, você já quebrou algum osso do teu corpo, Volney? Já, Fabiano. Vou lançar essa pergunta. E você, já se machucou? Você já, por exemplo, andou de bicicleta, caiu, quebrou um osso, subiu numa árvore quando criança, né? A gente fazia muito disso, né, Volney? Sim. Eu tenho uma ideia assim. Se a gente se machuca, quebra um osso, nesse caso, a tíbia, que é um osso da perna, talvez o corpo ele vai se regenerar, ele tem que dar um jeito de se consertar. Claro que a gente vai ao médico, tem toda uma estrutura para que ele fique no lugar. Mas eu acho que é o corpo que faz alguma coisa para colar esse osso. É o corpo que regenera. O corpo tem a capacidade de dar origem àquelas células que morreram. Vocês concordam, gente, que quando uma pessoa sofre uma fratura, ele acabou matando, destruindo células? Mas quando você falou que o corpo dá um jeito, não é sempre assim, sabe, Fabiano? Porque uma fratura, existem mais de 20 tipos de fratura. Por exemplo, existe aquela fratura em galho verde. Já tentou quebrar um galho verde de uma árvore? Você não consegue tirar ele do segmento. Ele fica quebrado, você pode partir ele ao meio e você consegue tirar os dois segmentos. Esse tipo de fratura é muito complexo. É um exemplo de fratura exposta ali, ó. Esse tipo de fratura precisa de um processo cirúrgico, porque o osso, quando ele se regenera aqui, se não houver uma intervenção humana do médico, esse osso vai crescer desconectado, não vai ter o mesmo segmento. E aí, nesse sentido, essa pessoa pode ficar com a perna mais curta. Entendi. Então, dependendo do tipo de fratura, se ela for pequena, se ela for mais simples, o corpo consegue regenerar. Claro que nesse caso, quando ela é mais complexa, o corpo regenera, mas necessita de um acompanhamento médico, por exemplo, colocar uma tala, colocar um gesso, para que fique certinho. Muito bem. Até você falou em gesso, tem aluno perguntando, mas o que é aquilo ali? Né? Tem gente que já viu. Isso aqui, pessoal, é uma fixação externa. O nome dele chama-se Lizarov. Você falou em gesso, porque antigamente, tudo que você fraturava, utilizava-se gesso. E aí percebia-se que o gesso comprimia ali vasos sanguíneos e era um dos provocadores, por exemplo, de tromboses, poderiam ter problemas maiores. Então, inventaram isso aqui, chamado de Lizarov, é um fixador externo. Isso aí fixa na perna, qualquer batidinha ali é uma dor insuportável, então a pessoa evita bater. É uma forma de preservar. E olha que legal, Volney, a gente tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, a Raíssa, ela comentou, nunca quebrei quando eu fiz a pergunta dos ossos, né? Certo. Nunca quebrei, porém já destronquei meu ombro. A Bruna Cardoso, e quando tira esses ferros, os ossos ficam do mesmo jeito? Olha, depois os ossos ficam, até vou dizer uma coisa, ali onde você fraturou, você pode fraturar todas as outras partes daquele mesmo osso, mas para fraturar ali naquele local onde aconteceu a calcificação, a regeneração, é muito difícil. Então, por exemplo, você tem lá o osso, o fêmur, o maior osso do corpo humano. Em qualquer lugar que você fraturá-lo, ali onde calcificou fica tão forte que você pode fraturar com mais facilidade as outras partes, mas ali onde já foi, é muito difícil. Ele volta como se fosse original. Volta mais forte, mais forte. Mais forte. Um outro comentário do Alexandre, para a gente seguir adiante.
Quebrei o meu braço na escola. Poxa, Alexandre, o que você estava fazendo na escola? Depois de voltar de um passeio. Foi triste, ele comentou. Não deve ser fácil quebrar um osso, eu também nunca quebrei. Então, inclusive, Fabiano, você fez uma pergunta de quem já sofreu uma fratura, até eu gostaria de solicitar o seguinte. Você que já sofreu uma fratura, eu soube de alguém na família, algum colega que sofreu, vocês conseguem relatar quem demorou mais para se regenerar, né? Existe ao mesmo tempo uma pessoa jovem para uma pessoa mais idosa? Então, eu gostaria que vocês relatassem isso, porque isso está relacionado à nossa aula. Indo adiante, Fabiano, eu gostaria de explicar para os alunos como que ocorre a regeneração óssea. Então, olha aqui, pessoal, isso aqui é uma fratura na cabeça do colo do fêmur, tá bom? Essa parte aqui do quadril, vocês vejam que o fêmur, ele faz uma ligação com o acetábulo, né? E aqui aconteceu uma fratura. Essa fratura é bem complexa, porque nos idosos, por exemplo, esse tipo de fratura, que é muito comum, ele vai ser precedido por uma prótese. Isso aqui, o que acontece? Há um extravasamento de sangue aqui. Esse extravasamento de sangue traz nutrientes e estimula um grupo de células a produzir células novas, a regenerar. E é bem isso que nós queremos falar na sequência. Como que isso ocorre? Como que essas células se fazem para se dividir e originar novas células? Vonei, então eu entendi por que você trouxe essa história, esse assunto dos ossos e quebrar ossos. O osso é uma estrutura do nosso corpo, formado por células. Essas células, elas precisam ser repostas. Sofreu algum acidente, alguma situação, foram destruídas, como você falou. Precisam ser repostas. Então, existe um processo para que essas células novas sejam produzidas? Exatamente. Existe um processo fisiológico que promove a regeneração. Que é o assunto da aula de hoje. Isso. Vamos lá? Opa! Primeiro quiz da nossa aula de hoje. Então, celular na mão, teu tá aí na mão, Vonei? Tá na mão. 100% da bateria, pessoal. Pergunta número 1. Você lembra o que significa, então, citologia? Embora citologia não é um termo que nós usamos hoje na nossa aula, agora ouvindo o que você está me ouvindo o professor Vonei, mas relembra as aulas anteriores dele. Veja o seu vocabulário que está no seu caderno. Alternativa A, é a ciência que estuda os tecidos? Ou será que a alternativa B é aquela ciência que estuda os órgãos? Ou a letra C, é aquela ciência que estuda o quê? As células. Nós vamos dar esse tempinho agora para você ir voltando, aperta, bate na tela do seu celular. Enquanto isso, Vonei, tem algum recadinho que você quer dar? Antes do recado, eu gostaria até de falar sobre o Gabriel, o aluno Gabriel aqui. Ele relata assim, quando uma pessoa apresenta múltiplas fraturas num mesmo osso, isso compromete o movimento da pessoa? Geralmente sim. Uma fratura que seja, a gente já tem o comprometimento da locomoção, da sustentação, que é a principal função dos ossos, você imagine múltiplas fraturas, né? Agora, eu estava falando também dos idosos. Num idoso, gente, às vezes uma única fratura, às vezes nem tão complexa, ela também já pode provocar a debilidade, né? A falta da qualidade de vida e a incapacidade de locomoção. Por isso que é meio complicado nos idosos. Interessante esse comentário. Já temos a resposta, Vonei? Ainda não. Não? Ainda não. Opa, agora sim, terminamos. Para 71% dos nossos alunos, Fabiano, é a ciência que estudam as células. Perfeito, eu acho que o vocabulário está dando certo. Todo aquele pedido que o professor Vonei faz nas aulas, escreva esse termo, copie esse termo, está surtindo efeito. Não, tá bom. Vamos continuar? Professor Fabiano, antes de continuarmos, eu estou aqui sentindo falta dos meus colegas lá do litoral paranaense, gente. Cadê vocês? Cadê o pessoal de Superagui? Cadê o pessoal lá da Ilha das Peças? Cadê o pessoal lá de Paranaguá, gente? De Guaratuba? Poxa, vocês são muito assíduos aqui no aplicativo. Um grande abraço, né, especial, lá para o pessoal do Colégio Cidália Rebelo Gomes, que fica lá na Ilha dos Valadares, lá em Paranaguá. Um grande abraço para vocês. Pessoal, Fabiano, nós vamos falar sobre ciclo celular, ou seja, a célula não é algo imutável ali, que fica sem fazer nada durante todo o período que entre ela nascer e deixar de existir. Então vejam bem, pessoal, o período que compreende o surgimento da célula até o momento em que ela vai se dividir, a gente vai chamar de ciclo celular. Entendi. Então, a célula tem um ciclo de vida, onde ela está ali, vamos dizer, quietinha, ela teve a sua origem, tem todo o seu trabalho, as suas realizações,
e o momento onde ela se divide. Perfeito. Exatamente. Mais um termo para o glossário? Mais um termo. Ciclo celular. Ó, você pediu e veio um salve, ó. Matheus dos Santos Clemente, do Colégio Doutor Arthur Miranda Ramos de Paranaguá. Mandou um bom dia. Ó. Ilha das Peças aqui, disse a Aline. Nossa. Aline, então vamos adiante em sua homenagem. Ótimo. Peraí, tem Guaraqueçaba, um pessoal muito legal de Guaraqueçaba, que ainda não participou aqui, né? Viu? Continuando, esse ciclo celular, ele compreende fases. As fases mais importantes pelas quais a célula passa, nós vamos chamar de intérfase e divisão celular. Intérfase, gente, é o período normal da célula em que ela está realizando suas atividades, está produzindo proteínas, está realizando as atividades que são lá comandadas pelo DNA, né, através das partes ativas dos genes. Isso chama-se intérfase. Mas existe uma outra fase, que é a fase de divisão. Beleza? Então deixa eu ver se eu entendi. Faz de conta, Volney, que eu estou assistindo tua aula lá do outro lado. Não estou aqui não estou do teu lado fisicamente, estou do outro lado lá na televisão, certo, no telefone. Intérfase é aquele momento onde a célula não está se dividindo. Isso. Por exemplo, agora, nas células do meu braço eu não me machuquei, eu não quebrei. Então elas estão em intérfase? Sim. Vamos dizer que eu machuco meu braço. Sem querer eu corto minha pele. Destruí algumas células epiteliais. Sim. Elas vão começar a fazer divisão celular? Vão entrar em divisão celular? Exatamente. Só que eu gostaria também de esclarecer que não apenas para a regeneração é que as células se dividem. Já está aqui explicado no próximo slide. Pessoal, as células se dividem, sim, para regenerar células que morreram, tá? Para dar origem às células que envelheceram, para completar o seu ciclo. Então, no momento em que ela já está naquele período em que ela não está mais produzindo, não está mais executando suas atividades, ela vai ter que se dividir para originar novas células, aquela que nós chamamos de células filhas. E tem mais uma coisa que eu não posso esquecer. As nossas células, estão também relacionadas à reprodução. Elas se dividem para originar um novo ser. Então, quando eu coloquei ali a fratura, é para instigar vocês a entenderem que aquele processo de regeneração é em função da divisão celular. Olha que interessante, você comentou isso e o Pedro ele falou bem assim, professores, então essa divisão celular então, está relacionada ao nosso crescimento, então eles enquanto adolescentes estão crescendo em altura, a divisão celular tem a ver com isso? Tem a ver, é através desse processo de divisão que aumenta a quantidade de células que nós temos o crescimento. Perfeito. A Júlia Alves de Guaratuba, no litoral, diz que está acompanhando a nossa aula. A Júlia Alves, um grande abraço, Júlia. Eu quero também o pessoal de Matinhos, hein? Tá bom? O pessoal de Pontal do Paraná. Cadê o pessoal de Cascavel? Cadê o pessoal de Ponta Grossa que tanto participa? Vamos lá, pessoal. Opa, agora eu quero ver a participação. Falou em participação, já que o Volney está praticamente chamando os 399 municípios para participar da nossa aula de hoje. Quiz número 2, celular na mão. Relembrando, seres eucarióticos, outra palavra de vocabulário. Responda. Letra A. Será que são seres com a presença de um núcleo definido? Ou será que é a alternativa B? Seres sem a presença de um núcleo definido? Ou letra C? Seres que não apresentam células. A gente vai dar um tempinho para vocês irem aí clicando no aplicativo. Enquanto isso, vamos ver se tem recadinho, Volney. Tem um aqui, ó, que legal. A Bruna Cardoso dos Passos, do Colégio Estadual Luzia Garcia Vilar. As células sempre se multiplicam? Nem sempre. Nós sabemos que as células neurológicas, por exemplo, os neurônios, entendia-se que a quantidade de neurônios que a gente nascia era uma quantidade estática. Lógico, hoje nós sabemos que existem células-tronco que dão origem às células nervosas, né? Mas nem todas as nossas células, gente, elas vão passar por esse processo de divisão e vão se multiplicar todo o período dela, tá bom? Existem especificações. Interessante, bacana. Será que a gente já tem a resposta? Temos a resposta aqui, ó. O tempo acabou, gente. Vamos ver aqui como é que ficou. Opa, vamos lá. Olha que legal. Para 53% dos nossos alunos acertaram. Alternativa A, seres com a presença de um núcleo definido. Muito bem. Só 50 e poucos por cento. Fiz até uma cara de espanto. Meu Deus do céu. Isso mesmo, ó. Seres eucariontes são aqueles seres que tem um núcleo verdadeiro, apresenta uma membrana nuclear que guarda, que deixa resguardado o material genético. Exatamente.
Antes da gente continuar, tem uma pergunta bem legal do Luiz Aguiar, aqui do Colégio Tatuquara de Curitiba. Tem como acelerar o processo de reprodução das células? Desculpa. Se tem um processo de aceleração, né, para acelerar a reprodução das células, Volney. Luiz pergunta. Olha só, essa é uma questão muito complexa e a engenharia genética pretende responder, que é influenciar no processo natural de reprodução de uma célula, de divisão de uma célula. Nós sabemos que as células embrionárias, né, que são aquelas células que são formadas a partir do contato do espermatozoide com o óvulo, com o ovócito secundário, elas têm sim um processo, respondem por um processo de divisão maior do que as demais, né? Agora, isso vai depender também fisiologicamente, né? Como é um processo natural do nosso corpo, não tem tantas maneiras para fazer esse processo de acelerar, mas existem estudos. E olha que pergunta interessante e bacana essa próxima, Volney, para a gente continuar. Daniele Fernanda, do Colégio Estadual do Campo Presidente Kennedy, lá de Serranópolis. Ó, você foi pedindo, o pessoal do estado todo, eles estão chegando. Depois que as células morrem, elas vão para onde? Elas são transportadas? Muitas células morrem a toda hora. Por exemplo, quando você toma banho, você mata milhares de células. Antes da célula morrer, a gente entende que as células vão passar por um processo de divisão. Lembra que eu falei sobre ciclo celular? Então, antes delas morrerem, elas vão se dividir para originar novas células. As células só vão deixar de existir quando elas sofrerem um trauma, como nós falamos ali da fratura, algum problema relacionado a radiações ou outros processos vitais. Bem, isso mesmo. Você falou em tempo, e é importante falar de tempo, porque eu questionei a questão de, será que os idosos reconstituem a fratura mais rápido do que os jovens e coisa parecida? Olha, gente, para responder essa moça aqui, sim, o tempo da divisão celular, ela compreende inúmeros fatores, como idade, tipo de alimentação, entre outros fatores mais, beleza? Isso. Então, vamos relembrar um pouquinho de célula eucarionte e procarionte, já que teve essa pergunta no quiz. Você já respondeu. Célula eucarionte é aquelas que têm núcleo. Célula procarionte é aquelas que não têm, onde o material genético está disperso em algum lugar. Eu quero dizer para vocês que as células eucarionte se dividem de forma definida. Vocês já vão observar melhor essa divisão ali. As células procariontes, gente, elas se dividem para dar origem a novos seres. As bactérias, elas se dividem ao meio e cada bactéria que se origina é uma nova bactéria. Mas isso não é um processo de divisão que nós vamos chamar de mitose, que é o que nós queremos falar. Esse processo é um processo de reprodução. Esse processo, gente, é chamado de cisciparidade, pode ser chamado também de bipartição. É um processo onde dá origem às células procarióticas. Não é um processo de regeneração. Entendi. Então, a gente vai falar um pouco de reprodução. Então, se a gente perceber, agora a gente vai começar a falar do processo em si de produzir uma nova célula. Então, vou fazer um resumo rápido. Vocês viram lá que as células procariontes, né, aquelas que não têm núcleo, a divisão nelas acontece para a reprodução. Nas células eucariontes, que é aquelas células que têm núcleo, são aquelas que formam o nosso organismo, as células se dividem para regenerar, né, dar origem às células que morreram, auxiliam também em outros processos de regeneração, estão relacionadas à reprodução. Nós chamamos essas células, pessoal, que se dividem da forma como nós falamos, a mitose, de células diploides. Então, divisão celular que dá origem a novas células, nós vamos chamar de mitose. É quando uma célula se divide e dá origem a outras duas células, a qual nós chamamos de célula filha, exatamente iguais àquelas a qual a originou. Legal. Já que você falou desse recado, né, a definição de mitose, eu vou dar um salve, um abraço para o meu amigo, o Adilson, do colégio Hildegard Sandal. Ele é o diretor e professor de biologia e nós estudamos junto na faculdade. Eu sei que você explica isso. Mitose é pegar a célula-mãe, se dividir em duas exatamente iguais. Eu sei que você dá aula disso. Seguindo. Que responsabilidade. Que responsabilidade do Adilson. Isso mesmo. Não, que responsabilidade. Nossa, o Adilson assistindo a gente. Capaz, está julgando a gente. Vamos lá. Pessoal, eu também gostaria de mandar um abraço aqui, ó, lá para o Luiz Aguiar. Ele está lá no Colégio Tatuquara. Tem um outro aqui, ó. Professor, manda um bom dia e um abraço para todo o pessoal aqui do Colégio Valdir Meridional. Fica em Osasco. Eu li certo? Osasco. Osasco é São Paulo, não é? Nossa, que legal. Se for, que legal. Nossa aula já está saindo do nosso estado. Desculpa. E a Daniele também está pedindo para, lá no Colégio
Campo Presidente Kennedy, em Serranópolis do Iguaçu. Legal. Se vocês perceberem agora a nossa tela, tem uma palavra pro vocabulário, né, Vonei? Citocinese. Então, a partir de agora, a gente vai explicar para vocês como se inicia essa divisão. Vonei já falou que células procariontes, que não têm núcleo verdadeiro, utilizam esse processo para se multiplicar, se reproduzir. As células eucariontes, que é o nosso caso, que tem um núcleo verdadeiro, nós utilizamos para crescimento, para desenvolvimento, entre outras ações. Citocinese é aquele momento que antecede a separação. Eu tenho uma célula, Vonei, eu sei que a gente não pode chegar muito perto, chega aqui pertinho de mim. Estamos juntos, uma célula, estamos começando a se separar, citocinese. Exato. Bem isso? E didaticamente, essa divisão celular, mitose, ela é separada em 4 etapas. Ela é uma coisa contínua, a mitose. Só que para a gente estudar e explicar para vocês, didaticamente ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Por que tem esses 4 momentos? Porque em cada momento tem uma característica marcante que acontece na célula. Né, Vonei? E o Vonei vai começar a explicar isso nas próximas telas para vocês. Entendo que a divisão celular é um processo contínuo. Não fica parando na prófase, depois metáfase. Isso aqui é um método didático para explicar o que está ocorrendo. Por exemplo, no primeiro momento, depois daquele processo que o Fabiano falou, citocinese, a primeira coisa que acontece é uma replicação do material genético. Então o DNA ele é replicado, tem é duplicado. Tínhamos uma molécula de DNA, agora nós temos uma semelhante ao lado. A primeira é o que acontece na primeira fase, a prófase. Na sequência, nós temos a metáfase, que é quando esse material genético, esse DNA, ele passa por um processo de condensação, a condensação máxima dele. Percebam vocês como que os cromossomos ficam aqui, ó. Os cromossomos ficam muito condensados, muito condensados. Na sequência, a fase chama-se anáfase, que é quando o centrômero, que é aquela parte que liga as cromátides ali no DNA, eles são rompidos. E ao acontecer esse rompimento, bem no centro celular, onde nós chamamos de placa equatorial, esse material genético, né, esse DNA, esses cromossomos que estavam lá, todos eles replicados, eles vão se afastando. Conjuntos vão se afastando. E aí nós temos, Fabiano, a última parte da divisão celular, que é chamado também de telófase. Nesse momento, percebam vocês, pessoal, eu já tenho duplicação do material genético, eu já tenho duplicação de núcleo, eu já tenho duplicação de organelas. Nesse momento aqui, a célula vai se dividir e ao se dividir ela vai dar origem a 2 novas células, a qual aquilo que o professor Fabiano falou, nós vamos chamar de células filhas, com a mesma capacidade, com as mesmas condições daquela a qual foi originada. O Pedro Henrique, de Capitão Leônidas Marques, pergunta assim, então essa divisão celular acontece, essas etapas, em todos os seres é iguais, essas etapas? Como eu falei para vocês, não podemos falar de todos os seres iguais. Agora mesmo eu falei sobre procariontes. As bactérias se dividem para dar origem a novas bactérias, mas o processo não é a mitose. Elas vão se dividir num processo que nós chamamos de divisão, fissão binária ou cisparidade. Então não dá para dizer que todos são iguais. Então nos procariontes e nos eucariontes é distinto, é diferente. Perfeito. Então vamos adiante. Opa! Chegou quem tinha que chegar hoje. O quiz. Terceiro quiz da nossa aula de hoje. Celular na mão. Quero ver se vocês entenderam sobre o nosso assunto. Você lembra o que são células diploides? Eu vou dar uma dica. Letra A. São células com 46 pares de cromossomos. Ou alternativa B. São células com 23 cromossomos. Ou alternativa C. São células com 23 pares de cromossomos. Comecem a votar no nosso aplicativo, enquanto o Vonei vai dar um recadinho. Daí a importância, sabe, Fabiano, da construção do glossário, né? Porque agora eu tenho certeza absoluta que vários deles que estão acompanhando as aulas anteriores, que acompanharam, né, as aulas anteriores, eles estão consultando o próprio glossário e vão responder com bastante facilidade. Com certeza, com certeza. Enquanto a gente vai falando, e vocês votando, a Bruna Cardoso dos Passos, acho que ela já participou e mandou uma pergunta para nós. As células sempre vão se duplicar desta forma que foi explicada? Eu tinha comentado, né, o Pedro também tinha comentado isso. Então, nos seres procariontes e eucariontes é distinto. Nos eucariontes,
que nós somos exemplos e outros eucariontes é sempre da mesma maneira, né, Volney? Da mesma maneira. Uhum. E aí, encerrou? Acabou aqui, Fabiano. Olha lá, ó. Para 55% dos alunos que responderam, a alternativa C. São células com 23 pares de cromossomos. Que legal, hein? Tinha pegadinha nesse quiz, porque as palavras eram meio parecidas, né? Então, 46 pares é 46 vezes 2. Opa, passou do número. Células com 23 cromossomos não são diploides, são as células? Haploides. Haploides. Então, alternativa C. Olha a importância do vocabulário. Vamos adiante? Você falou em célula haploide, Fabiano. Não era para falar? Não, foi ótimo. Porque as células haploides, no nosso organismo, recebem o nome de gametas. No caso do homem, o espermatozoide, na mulher, o ovócito secundário, ou óvulo. Aqui nós temos uma imagem bastante emblemática. O espermatozoide fecundando o óvulo, beleza? Célula, exemplo de células haploides. Perfeito. Beleza? Fabiano, antes um pouquinho, eu gostaria de... Voltar? Isso. Antes um pouquinho, eu gostaria de dizer para vocês que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele vai dar origem a uma nova célula, a qual nós vamos chamar de zigoto. Esse zigoto vai passar por inúmeras divisões celulares, a mitose, divisões mitóticas. Então ali é um exemplo exato de como que ocorre a mitose. Esse zigoto vai passando por inúmeras divisões e aí essas divisões formarão todos os tecidos e órgãos do corpo. Essas células que entram em divisão são também chamadas de célula-tronco. Por que célula-tronco? Você sabe, Fabiano, explicar por que célula-tronco? Tronco, porque ela é a central? Será que dela origina-se muitas outras? Exatamente, igual o tronco de uma árvore. O que o tronco faz ali, Fabiano? Se ramifica e vem os galhos. Exatamente. A célula-tronco, então, pessoal, ela tem a capacidade de originar outras todas. E a célula-tronco que está dentro lá do embrião é chamado de célula-tronco embrionária, ou também célula-tronco pluripotentes. Elas têm a capacidade de formar todos os órgãos e tecidos do organismo. Perfeito. Diferente daquela célula que nós falamos lá no início, quando ela regenerou o osso. Aquela célula que regenerou o osso também é uma célula-tronco, só que ela só tem a capacidade de originar células ósseas. É um pouco de diferente. Isso mesmo. Podemos passar? Claro. Opa! Foi o que você falou. Percebam nessa imagem que está na nossa tela. Aqui a gente tem o início dessa divisão celular, lá o embrião. Quando uma célula vai se multiplicando, vira duas, duas vira quatro e assim por diante. Célula pluripotente ou totipotente é aquela que tem a potencialidade de originar qualquer tipo de célula. Qualquer tipo de célula. E essa imagem mostra bem isso, né, Volney? Por exemplo, essas células aqui podem, através de mitoses sucessivas, de divisões sucessivas, formar uma célula muscular do músculo, as células sanguíneas, né? Os glóbulos vermelhos, uma célula nervosa, o neurônio, as células cardíacas, né, que vão formar o nosso coração, células do fígado, do intestino e assim por diante. Exatamente. Inclusive, estudos apontam, como já falamos, até as células nervosas. Os neurônios, que até pouco tempo atrás achávamos que não havia regeneração ou formação de novos neurônios a partir do nascimento, nós já sabemos que as células-tronco específicas também têm essa capacidade. Legal. E olha como a nossa aula está atingindo e o povo está gostando do assunto. Tem mãe assistindo, o Thiago falou que é a melhor aula. Eu já me perdi aqui no chat porque está bombando, gente. Até falaram que tem mãe que está assistindo no sofá junto com o filho. É isso aí. Todo mundo na frente da TV, do computador, assistindo a aula do Volney. A aula do Fabiano. A aula do Volney e do Fabiano. Tá. Fabiano, olha que interessante aqui, ó. A partir do momento em que é formado o zigoto, né? Aquela célula a partir do espermatozoide e ovócito secundário, novas células virão a partir da divisão. E é importante que vocês saibam que o corpo do indivíduo vai possuir o mesmo patrimônio genético, né? Então todos aqueles genes, todos aqueles cromossomos, as quais a célula-mãe tinha, ela vai passar para as células filhas. Uhum, é bem isso. Inclusive, além de coisas boas, coisas ruins, infelizmente. Mas é uma característica, né, de passar essas informações, tanto os genes com informações relevantes, pertinentes ou não. Já que você falou, né, do encontro do espermatozoide com o ovócito secundário e falamos do momento, né, do embrião, olha o que você traz, né, nós trazemos na aula de hoje. Como que vocês explicam? Por exemplo, aqui eu tenho um feto, né, pessoal? É bom a gente separar. Na literatura, nós encontramos assim, lá no período gestacional, até o 3º mês, nós chamamos o que está sendo formado ali de embrião.
A partir do 3º mês, a partir da 10ª semana, nós temos um feto. Aqui eu tenho a imagem, temos a imagem de um feto. Como é que vocês explicam, por exemplo, que esse feto, que ainda não apresenta a maioria dos seus órgãos, como é que ele se desenvolve, vai, né, formar um ser vivo, que daqui a pouco fica adulto, fica grande, complexo, com inúmeras células? Isso só acontece, gente, graças a esse processo da divisão celular. E para complementar a minha aula, nós estamos falando sobre célula-tronco embrionária. Vocês sabem que hoje existe a terapia regenerativa, que é aquela terapia, medicina regenerativa, desculpa, que é aquela medicina que entende em pegar células tronco embrionárias e introduzir em pessoas, por exemplo, que sofreram lesões medulares, que têm, por exemplo, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, essas doenças agora, né, do nosso cotidiano. E as células que são retiradas, Fabiano, são as células do cordão umbilical. Não precisa mais, não há necessidade mais de se interromper a formação embrionária para retirar essas células. Já é possível, quando acontece o parto, a mãe doar o cordão umbilical para a pesquisa. Que condição. E olha que legal que você falou. É uma pergunta do Rodrigo Esteves. Onde são encontradas as células-tronco? Respondido. Cordão umbilical. Cordão umbilical é um dos locais onde a gente encontra. O Ademir, ele também não seguiu o teu recado. Não disse de onde é, não disse quando é da escola. Só Ademir. Mas o Ademir, ele é curioso. O que é meiose? Eu não vou contar, porque eu acredito que seja uma aula sua no futuro. Sim. Só deixa aquele gostinho, porque a gente não pode dar spoiler, Ademir. O Paraná inteiro assistindo a nossa aula hoje. Vou contar o que é meiose? Vai estragar a aula do Volney, não posso. Mas eu só vou posso dar um... Rapidinho. Ó, eu falei ali sobre células haploides. A meiose é um outro tipo de divisão celular que ocorre sim nos seres eucariontes. Então as nossas células realizam meiose para formar os gametas. Então não são todas as células, tá? A meiose é o tipo de divisão celular com a finalidade de originar espermatozoide e óvulo. Opa! Contou, mas não contou. Vamos adiante. Quarto quiz da nossa aula de hoje. Prepara o celular. Alternativas da atividade 4. Qual é a fase da mitose onde ocorre a divisão do citoplasma? E são originadas, então, as células filhas. Lembra? Eu tenho as células juntas, tinha até uma movimentação minha e do Volney, se eu não me engano. Né? Exatamente. Separou. Como que é o nome deste momento? Alternativa A, prófase. Alternativa B, telófase. Alternativa C, metáfase. Taca o dedo no aplicativo, só não estraga a tela. Diga, Volney. Eu quero mandar um beijo para a Tiffany. Mande. A Tiffany participa de todas as aulas. A Tiffany ela é integrante do Grêmio Estudantil, aqui, segundo ela relata, lá do Colégio Inês Vicente Borox, que fica lá no bairro Tatuquara, na região sul de Curitiba. Eu mando um grande abraço para ela, não só porque ela participa, mas porque eu tenho um imenso respeito pelo Colégio Inês. É um colégio muito próximo daquele ao qual o colégio está aqui, ó, no meu coração, que é o Colégio Teobaldo, o colégio onde eu estou lotado. Um abraço para os alunos do Teobaldo. Perfeito. Será que já encerrou a votação? Está encerrando, tem mais um pouquinho. Enquanto tem esse pouquinho, eu vou dar então o meu beijo, o meu abraço a todos os estudantes do nono ano. Obrigado por me receberem junto com o professor Volney, com os professores de ciências que estão assistindo a aula. Que legal, tem tanto recado que a gente recebe. O Volney está lá no chat do Aula Paraná e eu no do YouTube. Só que a gente não consegue dizer todas as perguntas. Teve bastante perguntas sobre a questão dos ossos, que a avó se machucou. Só que a gente tem que continuar a aula e a gente não tem muito tempo para esse questionamento, mas a gente lê depois. Então, muito obrigado pela participação de todos. Desculpe se a gente não leu, se não mandou um beijinho. A gente vai selecionando alguns. Olha só, Fabiano, para 46% dos alunos, a alternativa correta é a alternativa C. O momento é da telófase, que acontece essa questão da divisão e originando a célula filha. É o final da nossa divisão celular, o final da nossa mitose. Que legal. Fabiano, eu também gostaria, assim como você, de mandar um grande abraço aos nossos colegas, a todos os professores que estão fazendo a diferença nesse período de pandemia. Inclusive aqueles colegas que vestiram a camisa e que, com muito empenho, realizaram as atividades da semana do conhecimento. Foi muito legal, né, Fabiano? Com certeza. A gente recebe, né, Volney, eu com os meus alunos do 6º ano, fizemos o nosso filtro, e você com a torre de líquido, você me mostrou muitas fotos,
foi bem legal. Se a gente for ver, professores, é possível fazer um órgão artificial para fazer a doação usando células-tronco? Olha, um órgão é mais complexo. O que é feito hoje in vitro, até para explicar para vocês, in vitro é assim, ó, existe uma plaquinha de vidro chamada placa de Petri. Lá no laboratório, quando uma determinada divisão celular é estimulada naquela plaquinha, a gente chama-se de fertilização in vitro ou de experiência in vitro. Então, in vitro já é realizado pesquisa referente à formação de novos tecidos. Né? Então, eles pegam células-tronco, Fabiano, estimulam a divisão dessas células-tronco in vitro para que elas originem novos tecidos, cujo esses tecidos vão para a medicina regenerativa. Com certeza. Essa pergunta não tinha o nome de quem fez, mas é do Colégio Altair Manguel de Ortigueira. E tem uma outra. Agora está chovendo perguntas e a gente vai fazer. Algumas é meio difícil a gente responder, como essa aqui, ó. Quantas células humanas morrem por dia? Nossa, essa aí não tem como responder. Vai depender da pessoa. Se a pessoa toma 3 banhos por dia, ela vai ter mais células mortas do que aquela que toma um só. Já vou dizer isso para você. É importante tomar banho. Então, assim, existe, né, a descamação das células. Vocês sabiam que no nosso intestino, você sabia disso? E quando a gente se alimenta e está passando todo o bolo fecal nas nossas fezes, tem células epiteliais do intestino, que a gente também elimina essas células? Elimina essas células. Elimina essas células. Então, dependendo de várias ações do nosso cotidiano, muitas células são destruídas e, ao mesmo tempo, são produzidas, são regeneradas. Então, essas que perde ali do tecido epitelial do intestino, elas são refeitas, são recolocadas. Isso mesmo. Certo. Tem alguma questão aí? Poxa, por isso que eu trouxe ele, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, imagina. Minha presença valeu por causa desse questionamento. Ó, esse aqui é o Thiago, tá? Ele não falou também aqui, ó. É possível um braço regenerar igual a um tentáculo de um polvo? Existe a regeneração. Exatamente. Um braço inteiro vai ser muito mais complexo, né? Porque são vários tecidos, vários órgãos. Imagina, a pessoa perdeu um braço, perdeu a circulação. Quero dizer para vocês também que as células precisam ser estimuladas para a regeneração. Se não está passando os nutrientes que vão estimular essa célula, provavelmente ela não vai se regenerar. Então, por esse motivo, você vê, por exemplo, pessoas que sofrem acidentes e precisam amputar um órgão, esse tipo de coisa. Como que é o nome dele que perguntou? É o Thiago da Silva. A gente não é igual, né? Um tentáculo de um polvo, ou, por exemplo, uma estrela do mar que quebra um dos seus braços e cresce exatamente igual. Mas quando você corta o seu braço e fica aquele machucado, né? Ele vai fechar aquele machucado. Então, você está fazendo a regeneração. Quando você quebra um osso, e são exemplos. A gente está quase indo para a reta final da nossa aula. Vai mandando pergunta. Antes, olha que legal o Vonei preparou para vocês aqui na nossa tela. Um vocabulário com alguns termos que você viu na aula de hoje. Então, por exemplo, o que é ciclo celular? O que é a mitose? Né? Então, a definição, célula-filha, célula-mãe e as 4 etapas didáticas da mitose. Então, olha que legal. No início, o Vonei preparou para vocês um vocabulário de aulas anteriores. Olha como ele é legal e bacana e ajuda vocês. Durante a aula de hoje, a gente foi conversando, foi explicando. E ele preparou isso especialmente para vocês, para colocar no caderno. Com certeza. Não esqueçam, o glossário é fundamental. O que nós falamos aqui, se não for visto a todo momento, vocês vão acabar perdendo. Então, o glossário vai auxiliar. Com certeza. Tem uma última pergunta de hoje? Tem aqui uma última pergunta aqui. Por que os diabéticos têm muita dificuldade para cicatrização? É por conta desse acúmulo de açúcar que atrapalha o fluxo sanguíneo e daí a cicatrização fica comprometida. Eu falei agora há pouco que as células precisam ser estimuladas. Se o fluxo sanguíneo não chegar até elas estimulando com nutrientes, não vai acontecer. Então, nesse caso, tem nutriente até demais. Ali o açúcar vai acabar atrapalhando, vai obstruir. Entendi. É isso? Tem mais alguma pergunta? Mais um beijo? Rapaz, tem muita aqui. Coisa, né? Fica um beijo para todos aí, né? Agradeço a todos que participaram dessa aula, aos professores, aos pais que estão acompanhando. Eu que agradeço, Volney. Primeiro pelo convite, obrigado pela segunda vez a gente participar juntos dessa aula. Um beijo para vocês do 9º ano. Bons estudos, se cuidem. E Volney, agora com você para encerrar essa aula. Um abraço. Vou falar melhor aqui, eu te agradeço, tá? Por todo o apoio que você tem dado às nossas aulas e por essa participação maravilhosa. Então, obrigado. Beleza? Então, tchau, tchau e até o próximo Aula Paraná.